Oi pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Isso mesmo, já quero ir pedindo desculpa pelos barulhos externos, os meus primos estão aqui na casa ao lado e eles estão numa barulheira, então se você escutar alguma coisa aí, relevem e prestem atenção somente na minha voz, tá bom? A palavra que eu quero deixar se encontra em Marcos, capítulo 6, no versículo 34, que diz assim: Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, eu quero falar aqui com vocês hoje sobre a compaixão de Jesus. Quando Jesus se compadece ali daquele povo, havia uma grande multidão, Jesus chega e se compadece daquele povo, tem compaixão daquele povo, porque viu que era como se fossem ovelhas sem pastores. Pessoas que por alguns motivos estavam perdidas, precisavam de uma palavra, precisavam de um milagre, precisavam ser amadas, precisavam ser acolhidas. E Jesus chega lá e faz o quê? Acolhe aquelas pessoas, ensina aquelas pessoas. Então, irmãos, o amor de Jesus por nós é muito grande. É um amor compassivo, é um amor misericordioso, é um amor que entende, é um amor que acolhe. Então Jesus, ele não podia chegar e deixar a vida daquelas pessoas do mesmo jeito que estava. E eu quero fazer uma pergunta: você tem tido compaixão do seu próximo? Você tem amado o seu próximo? Você tem acolhido o seu próximo como fez Jesus aqui nesse versículo que eu acabei de ler? Em vários momentos, irmãos, a gente vai ver que Jesus ensinou aquele povo. Jesus, ele se preocupou com as necessidades espirituais e físicas daquela multidão. Para eles não eram pessoas qualquer. Ele pegou aquelas pessoas para ajudar, para ensinar, como se fosse alguém muito próximo, como se fossem parentes. Ele não podia deixar aquelas pessoas irem embora de qualquer jeito, da forma que elas chegaram lá, da maneira que elas chegaram lá. Então, a gente vê que a compaixão que Jesus teve era tão grande com aquele povo, o amor que Jesus teve era tão grande. E será que nós temos pelo menos um pouquinho desse amor no nosso coração? Nós precisamos olhar para as pessoas com a mesma perspectiva de Jesus. Não é somente preocupar com o nosso umbigo, não, mas nós precisamos preocupar com as necessidades de outras pessoas. Nós temos que ver o que o outro está sentindo. Jesus olhou para aquelas pessoas com amor. Olha aqui o que ele fala. Teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Eram pessoas que estavam perdidas, que estavam sedentas, que precisavam de uma palavra, que precisavam ser escutadas, que precisavam ser ensinadas, serem acolhidas, serem abraçadas. E Jesus resolve parar para ensinar aquele povo. E ele perde a noção do tempo. Os discípulos já começou, Jesus, já está ficando tarde, já está escurecendo, falando com as minhas palavras, nós precisamos dispensar esse povo para que eles possam se alimentar. E Jesus falou assim, não tem alimento aí? E aí os discípulos, a gente ia precisar de 200 denários para alimentar, é muita gente, né? Uma multidão está aqui. E aí Jesus pegou e falou assim, o que vocês têm aí, né? E aí ele falou, temos aqui alguns pães, alguns peixes. E Jesus pegou e falou, organiza o povo.
organiza o povo e aí colocaram as pessoas em grupos e pegou o pão, tendo dado graças, né? Deu graças, partiu o pão e aquele pão, aquele peixe alimentou multidões. Alimentaram 5.000 pessoas. Olha para vocês verem o tanto que é forte. Jesus também não queria deixar ninguém ir sem o alimento. O alimento agora físico, porque eles já tinham recebido ali o alimento espiritual. Eu quero fazer você enxergar com essa palavra, é olhar para as pessoas com a mesma perspectiva de Jesus, com um amor genuíno, olhar para as pessoas e pensar, nossa, o que será que aquela pessoa está precisando? Será que quando o nosso irmão cai, nós temos olhado com ele com um olhar de compaixão? Eu não falo no sentido de pena, no sentido de dó, não. Mas com olhar de compaixão para ajudar o nosso próximo, para acolher, para estender a mão. Aí você fala assim, mas eu não tenho muita coisa, mas o que é que você tem aí? Jesus perguntou, o que é que tem de comer aí para os discípulos? E ele está perguntando, o que é que você tem para oferecer? Ele não está perguntando se é muita coisa. Ele não está perguntando se você tem condições. Ele está perguntando o que é que você tem agora, nesse exato momento. Olhe para as pessoas com a mesma perspectiva de Jesus. Dar de comer aquelas 5.000 pessoas significava que Jesus se importava com aquele povo. Não deixou aquele povo sedento. Não era para aquele povo sair daquele lugar da mesma maneira que eles chegaram lá. E tem pessoas na sua vida que não é para sair da mesma forma que entrou. É para você ensinar alguma coisa, é para você acolher em alguma área da vida dela, é para você dar alimento em alguma área. Eu não sei qual área, mas o Espírito Santo vai te mostrar. Ele se preocupou, ensinou, cuidou daquele povo, acolheu. E já estava escurecendo e Jesus, nós não podemos deixar esse povo embora sem comer. E alimentou aquele povo. Então percebe que Jesus primeiro ele vai cuidar do nosso espiritual, do nosso interior, para depois alimentar o nosso físico. É assim que Jesus trabalha nas nossas vidas. É assim que Ele trabalha nas nossas vidas, na minha e na sua vida. Às vezes você pensa, tá demorando chegar a bênção, tá demorando essa promessa se concretizar, as coisas que o Senhor me prometeu acontecer, mas é porque Ele tá te preparando para viver a bênção. Ele tá cuidando do seu interior, entenda, o Senhor tá cuidando do seu interior. O Senhor está curando as suas feridas, curando os seus traumas, aquilo que ainda dói dentro de você, para depois Ele alimentar o seu físico. Depois Ele realizar as suas necessidades físicas. Físicas que eu falo coisas materiais, né? Enfim, diversas coisas, diversas promessas o Senhor tem para a sua vida. Então é isso. Ele tá te curando. É tudo um ciclo. Primeiro Ele cura o seu interior. Depois você começa a viver as promessas. E no local da promessa, você começa a ajudar as pessoas, tá bom? Não se esqueça de onde você saiu. Não se esqueça do que o Senhor fez na sua vida. Porque hoje Ele está fazendo na sua vida para amanhã você poder ajudar pessoas que estão passando pela mesma situação que você. Então tenha compaixão como Jesus teve compaixão. Ame como Jesus nos ama. Ame o seu próximo, acolha, abraça.
leva uma palavra de incentivo, leva uma palavra de Deus para a vida daquela pessoa. Amém? Receba essa palavra, guarde essa palavra, peça para o Senhor te dar um coração de compaixão. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Beijo grande, se inscreva aí no canal, deixe o seu like, tá bom? Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Que Deus abençoe a vida de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!